A insônia, resumidamente e simplificadamente, seria uma dificuldade para iniciar, manter ou terminar um sono de qualidade. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Nós estamos por aqui para continuar nossa jornada e falando sobre medicina. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante e muito comum também na prática clínica, sobre insônia. Antes de começar, eu quero pedir para vocês deixar um like aqui, se inscrever. É muito importante para a gente ver e entender se a gente está agradando a todos, tá? Então isso é muito importante para o nosso canal. Deixa um like aí, se puder se inscreve. O que é insônia? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é insônia. A insônia, resumidamente e simplificadamente, seria uma dificuldade para iniciar, manter ou terminar um sono de qualidade. Existe uma diversidade de maneira que a gente pode classificar a insônia. Mais para frente eu vou entrar um pouco sobre a classificação, mas para a gente entender, a insônia também pode ser aguda, crônica ou uma insônia de curto prazo, né? Essa insônia de curto prazo ela é muito comum. Seria aquela insônia, por exemplo, um dia antes de fazer uma prova, um dia antes da gente casar, um dia antes de algum evento muito importante para a gente. É normal a gente ter esse tipo de insônia. Uma coisa bem interessante e muito comum, é muito importante para a gente dizer aqui, que a insônia a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? A insônia, que ela é uma doença por si só, que ela está dentro dos grupos de doença do transtorno do sono, que pode acontecer isso, a insônia ser uma doença, mas também tem um outro grupo de insônias que está dentro de algum transtorno psiquiátrico. É muito comum as pessoas que têm transtornos psiquiátricos evoluírem com insônia, né? Por exemplo, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtorno afetivo bipolar. Inclusive, uma das características principais do transtorno afetivo bipolar é uma pessoa que não consegue ter um sono adequado, não consegue dormir. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? A insônia ela pode ser sim uma doença por si só, mas também pode estar dentro de uma outra doença psiquiátrica ou neurológica, tá bom? Tipos de insônia. A gente tem uma diversidade de maneiras que a gente pode classificar essa insônia, tá? A gente pode classificar, por exemplo, no momento que ela acontece, né? A gente pode ter uma insônia inicial, intermediária ou também conhecida como insônia de manutenção. A inicial é aquela pessoa que demora a dormir, tá? A intermediária é aquela pessoa que dorme até rápido, mas não consegue manter um sono de qualidade. E a terminal, né, que seria aquela pessoa que às vezes dorme rápido, até consegue manter um período de sono, mas acorda muito cedo, muito antes do esperado, né? Por exemplo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e não consegue dormir. Esse é um tipo de classificação. Outro tipo de classificação seria sobre a duração dessa insônia. Quanto tempo essa pessoa sofre de insônia? A gente pode dividir aí entre crônica e aguda. A crônica seria aquela insônia de mais de 3 meses e aguda um tempo menor do que isso. Então, outro jeito de a gente classificar essa insônia é quanto tempo essa pessoa dorme. Se ela dorme mais de 6 horas ou menos de 6 horas. Por que é importante, né? Porque é importante a gente falar de insônia, entender e tentar evitar, trabalhar e fazer um tratamento se a gente sofre por isso. A insônia é uma coisa que pode nos trazer muitas doenças. E o sono de qualidade é um pilar principal da saúde mental. De toda a saúde física, mas a saúde mental e neurológica, o sono de qualidade ele é muito primordial, ele é importantíssimo. Nós poderíamos dizer que ele é um dos pilares importantíssimos, assim como exercício físico, a pessoa estudar, espiritualidade. O sono é um pilar importantíssimo da saúde mental. Quem não dorme bem, quem tem insônia, tem uma diversidade de risco aumentado em várias doenças, como por exemplo, tem risco maior de ter hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, AVCs, que são os conhecidos derrames, cefaleias, que são dores de cabeça. Quem dorme mal também pode ter um risco maior de sofrer dor de cabeça. Doenças renais, né? Já tem vários estudos mostrando que quem dorme mal também pode evoluir com insuficiência renal, né? Que é uma falência dos rins, entre outras doenças. Transtornos respiratórios, transtornos urológicos, transtornos gastrointestinais, dor crônica, doenças ligadas à dor crônica e infecções virais, né? Já existe uma diversidade de estudo que mostra que quem sofre de insônia, quem não tem uma qualidade de sono, ele com certeza vai ter alteração na sua imunidade. Assim, levando mais risco dessa pessoa sofrer. Então, para vocês verem como é importante a gente ter um sono de qualidade, eu repito para vocês, o sono de qualidade a gente pode dizer que é um dos pilares principais para a gente ter uma boa
saúde, uma saúde completa, mas com certeza a saúde psiquiátrica e neurológica é primordial que nós temos um sono de qualidade. Quais as funções do sono, né? Repito para vocês que ele evita várias doenças, mas qual é a função do sono? Ele tem uma funções muito específicas, como por exemplo, de regenerar, reparar todos os mecanismos, a fisiologia humana, tanto por exemplo, reparação muscular, reparação química, né, reparação neuronal, uma diversidade de coisa que ele faz. Outra coisa também que já está provado que o sono, no nosso corpo existe um sistema chamado sistema linfático, que seriam praticamente entre aspas, o lixeiro do corpo, né? Existem várias condutos pelo nosso corpo que passam como se fosse uma linfa, um líquido, e vai tirando todas as toxinas, todos os organismos os biológicos, né, que não fazem bem, e vai jogando na corrente sanguínea e a gente urina e vai embora, né? No cérebro, isso também existe. No cérebro isso chama o sistema linfático. No corpo seria o sistema linfático e no cérebro se chama o sistema linfático, né, que seria como se fosse o lixeiro do cérebro. E isso acontece exatamente a hora que a pessoa está dormindo. Ou seja, a hora que a gente está dormindo é o momento que o nosso cérebro ele tira todos os resíduos, né, radicais livres, elementos biológicos que podem fazer mal para o nosso organismo, para vocês verem como é importante uma qualidade de sono. E aí, com isso daí, é o momento que o nosso cérebro usa para fixar as memórias, para fixar o aprendizado que nós tivemos durante o dia. Então o sono ele é primordial para uma saúde plena, para uma qualidade de saúde, tanto mental, que entra neurológica e psiquiátrica, quanto física. O tratamento. Tratamento de insônia, como a gente já dá para imaginar, não tem um tratamento único, né? Que existem vários tipos de insônia. Para a gente se situar de novo, como eu falei para vocês, existe a insônia, que é uma doença por si só, que está dentro dos transtornos do sono, e não existe só insônia, existe uma diversidade de transtornos ligados ao sono, e um outro tipo de insônia que geralmente está ligado a uma doença psiquiátrica ou neurológica, né? Como eu expliquei para vocês, quem tem depressão, ansiedade pode ter insônia. Mas a insônia, de um modo geral, o seu tratamento primordial são psicoterapias. E aqui existe uma psicoterapia importantíssima, que os estudos mostraram que tem uma eficácia muito maior que a medicação. Ela se chama TCCI, que seria a terapia cognitiva comportamental para insônia, né? É bem interessante. Para vocês terem ideia, existe também o tratamento medicamentoso, mas os estudos falam que a gente só pode usar medicação em uma insônia depois de 4 coisas que pode acontecer, que são elas: se esse profissional e se esse paciente não consegue ter acesso a TCCI, é uma das indicações que esse paciente, para a gente já começar logo com medicação, né? Se a gente não tiver acesso à terapia cognitiva comportamental de insônia. Se esse paciente tem uma refratariedade à TCCI, né? Ou seja, ele fez lá o tratamento dele adequado, mas mesmo assim não conseguiu melhorar. Se esse paciente tem uma falta de adesão, por algum motivo ele não conseguiu ter uma aderência a esse tratamento, né? Aí também é uma coisa que a gente pode pensar em entrar com medicação. E se esse paciente tem um tempo de sono menor a 6 horas, para vocês verem como a psicoterapia nesses tipos de transtornos é importantíssimo, né? E aqui no sono uma das coisas que mais que tem eficácia, que os estudos mostrou, são as psicoterapias. E aqui tem até nome, TCCI, que é a terapia cognitiva comportamental. Outra coisa que a gente pode fazer, que ajuda a evitar a insônia ou melhorar muito, é a higiene do sono, que são estratégias e maneiras que a gente faz para melhorar o nosso sono. Inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre higiene do sono. Eu vou deixar o card aqui em cima, assistam, que vocês vão ver como vale a pena e como o seu sono pode melhorar muito, sem medicação, tá? Outra coisa, quando a gente fala de medicação, aí existe uma diversidade, existem várias classes de medicações que a gente pode usar na insônia, né? Como, por exemplo, antipsicóticos atípicos, antidepressivos, anticolinérgicos, benzodiazepínicos, as drogas do grupo Z. Existe uma diversidade de medicações que a gente pode usar, mas lembrando para vocês que os estudos já provaram que o tratamento mais eficaz é a TCCI, terapia cognitiva comportamental de insônia, que geralmente ou você faz com um psicólogo ou com um neuropsicólogo, tá bom? Então é bem interessante. E, claro, o hábito de vida. O sono ele está muito ligado aos nossos hábitos de vida, porque
o que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai para a cama, isso conta muito. Por isso que esse tipo de tratamento tem que estar muito ligado ao manejo comportamental, né? A mudança de hábito de vida, a gente perceber o que a gente faz de errado e tentar melhorar, né? Algumas coisas, por exemplo, de comportamento que pode provocar insônia: consumo de álcool, consumo de drogas, consumo de cafeína em excesso, né? Sedentarismo, falta de fazer exercício físico, uma pessoa que anda muito estressada, que não consegue relaxar. Tudo isso pode provocar insônia e isso a gente maneja muito bem nas psicoterapias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É um tema muito interessante, muito comum na prática clínica. Infelizmente, nesse mundo contemporâneo de correria, cada vez mais a gente vê as pessoas sofrendo mais com insônia, né? Ou algum tipo de transtorno do sono, tá bom? Espero vocês na próxima, semana que vem tem mais. Lembrando vocês que tem outro vídeo sobre insônia e higiene do sono, que tem tudo a ver com esse vídeo que a gente está fazendo aqui. Nós vamos deixar uma playlist, tá? E vocês assistam. Fiquem com Deus. Espero que vocês passem momentos felizes com as pessoas que vocês amam. E é isso aí. É o que vale a pena a gente tentar ser feliz. Fiquem com Deus. Tchau.